eu quero falar dos 3 tipos de fórmulas de matemática que você encontra em física. Isso vai servir não só para o estudo de cinemática, tá? Sempre que a gente estiver estudando física, cara, você vai se deparar e se esbarrar lá com um tanto de equação, né? Um monte de fórmula, né? S igual a S0 mais VT, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, enfim, uma porrada de fórmula aí de várias áreas diferentes, em refração, em circuito elétrico, tudo tem uma equação matemática no meio. Então eu queria fazer uma pequena discussão com vocês aqui rapidamente sobre o que é uma fórmula de matemática, de física, ok? E quais são os 3 tipos de fórmulas. Eu acho que isso aqui vai dar uma clareza bem interessante para vocês, tá? Essa prosa, inclusive, é baseada na introdução que eu escrevi para o Guia de Fórmulas Explicadas, que é um guia onde a gente estuda toda a física por meio das suas fórmulas. E eu falei, cara, eu tenho que introduzir pra galera o que é uma fórmula. Então tá, vamos começar essa prosa nossa aqui. O que é uma fórmula e quais são os 3 tipos de fórmulas de física? Só existem 3. Qualquer fórmula de física que você imaginar, ela vai se enquadrar em um desses 3 grupos. E se você entende com clareza o que são esses 3 grupos, bom, a coisa fica mais fácil. Perfeito. Vamos lá, bicho. Primeira coisa é o seguinte, a primeira fórmula, ela é uma fórmula que ela tem a ver com a linguagem, com a gente expandir um pouco o nosso vocabulário e construir linguagem nova para a gente poder conversar a respeito de alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, velho, vamos supor aqui, ó, deixa eu ver o que eu tenho no meu bolso aqui, ó. Tá aqui, ó, chave. Então, vamos pegar aqui uma chave, ok? Imagine um contexto em que este objeto não possui um nome. É razoável imaginar isso, né? Nem a palavra-chave, o universo não nasceu com essa palavra existindo, alguém inventou esse nome. E no inglês, inclusive, isso leva um outro nome, e no francês outro nome, etc e tal. Então, veja bem, imagina a seguinte situação. A gente está ali, sentado na sala da sua casa ali e tal, não sei o que, você está lá sentado lá com sua família, etc e tal, e você vai sair de casa, ok? E você precisa que alguém te passe este objeto. Por quê? Porque você precisa dele depois para você entrar na sua casa, ok? Então, a gente está num contexto aqui, numa história, num contexto da humanidade, em que existe esse termo, as casas possuem chave, mas ainda ninguém teve a audácia ou a brilhante ideia de criar um nome para este objeto. E esse objeto é um objeto sem nome. Aí beleza, você chega ali pro seu pai, pro seu primo, sei lá, e aponta ali, cara, me passa aquele negócio ali. Aponta pro objeto, né? Ou como a gente diria aqui em Minas Gerais, me passa aquele trem ali, que serve meio para qualquer coisa, né? Aí beleza, aí ele vai e pega um objeto seu que não é o que você queria, né? Um objeto que estava ali do lado da chave, mas como a chave não tem nome, você não consegue dizer de forma explícita o que você quer. Aí ele vai te dar um objeto errado, não é o que você quer. Aí você vai falar, não, bicho, não é esse não, é aquele objeto ali, ó, pontudo, sacou? Eu quero aquele objeto pontudo ali que tá ali do lado desse aí que você pegou, o pontudo, beleza. Aí ele vai e pega uma faca e te dá uma faca lá, é um objeto pontudo. Você, não, bicho, não é esse objeto pontudo não, cara. É o outro, é aquele pequenininho. Tá do lado ali desse aí que você tá me dando. Não tá enxergando? Não? Não, tô vendo. Aí ele vai e pega, sei lá, um palito de dente, que tá ali do lado. Também é pontudo, é pequeno e tal. Aí, cansado dessa prosa aí, você simplesmente levanta, vai lá, pega a chave e vai embora. Beleza? Então, você percebe que existe uma limitação grande de comunicação quando você tem um objeto, mas você não tem um nome dado a ele. E o que você precisa fazer? Você precisa inventar um nome. Então você imagina o seguinte, cara, que dia feliz que não deve ter sido na história da humanidade, um dia que um indivíduo chegou. Você imagina bem essa cena, cara, que cena mais bonita, né? O indivíduo pegou esse objeto aqui, ó, ele deve ter subido na cadeira, peito estufado, posturado, levantou esse objeto aqui, ó, e disse, doravante, tal objeto será referido como chave. E todo mundo começa a chorar de emoção e aplaudir. Foi o dia que esse objeto foi batizado. Ele se chama chave, ok? E esse foi um dia importante na história da humanidade, né, cara? Que queria muito estar lá nesse dia, não estava no dia que batizaram esse objeto. Por quê? Porque a partir de agora a gente ampliou o nosso vocabulário e a gente agora tem uma capacidade mais profunda e vasta de comunicar uns com os outros. Agora você fala, cara, pega a chave, me dá. Pum, ninguém confunde, você pega a chave e tal. A comunicação fica mais precisa, fica mais eficiente. Então perceba que é muito comum, tá? Você inventar nome para coisa. Não é? Sua mãe inventou um nome para você, te deu um nome, inventamos nomes para objetos e tal. É coisa comum inventar nome. Esse é o primeiro tipo de fórmula de física. São coisas que a gente inventa um nome para elas. Aí você pensa, caceta, irmão, sabia? Esses físicos malditos, esses caras,
inventam nomes para as coisas. Eu sabia que essas formas eram tudo invenção. Mas beleza, não tem problema nenhum sem invenção, cara. Porque, entendeu? Sua mãe não inventou um nome pra você? A gente não inventou aqui o nome agora para um objeto-chave? Você precisa criar nome para as coisas para você conseguir comunicar. Se isso aqui não tem nome, se a chave não tem um nome a ela, se a porta não tem um nome a ela, como é que a gente comunica, irmão? Sacou? Então criar nome para as coisas é algo completamente razoável quando você está precisando ampliar e estender sua capacidade de comunicação. Isso sempre acontece quando você começar a estudar um assunto novo. Quase sempre que você vai começar a estudar um assunto novo de física, cinemática, dinâmica, trabalho energia, refração, circuito elétrico, blá blá blá, quase sempre você vai começar com definições, porque você vai introduzir um novo campo do conhecimento. Então você precisa construir vocabulário. Então tá, eu vou te dar um exemplo aqui. Suponha que a gente vive numa história da humanidade, nessa minha mesma analogia da chave, ok? Em que não existe o conceito de velocidade. Pode ser que você nem existe, né? Pode ser que você nunca ouviu falar dele e tal. Beleza, a gente vai construir e criar, definir ele aqui agora. Beleza, caso você conheça esse conceito e esteja familiarizado, finge que ele não existe, tá bom? Igual o negócio da chave. Vamos supor que eu te dou essa informação que tá aqui, beleza? Então tem um carro amarelo que passa 1 segundo, ele andou 20 metros e por aí vai. Depois tem um ônibus que passa 1 segundo, ele anda tantos metros e tal, por aí vai. Eu te dou essa informação e você está incumbido da missão de pegar essa informação e transmitir ela para alguém. Você vai chegar lá na sua casa e vai ter que pegar essa informação que você está vendo, uma informação, um monte de desenho aqui que transmite uma informação, beleza? Então o desenho, né? O desenho é uma forma de transmitir informação, mas eu posso transmitir de outras formas também, posso transmitir na linguagem oral. Ou seja, como que você faria, se não tem uma fotografia nem nada, você precisa capturar toda a informação que está aqui e levar para alguém, beleza? O que você faz? Você poderia dizer, cara, bom, tem um carro andando e quando o carro anda 20 metros, tem um carro e um ônibus andando, vamos ver, primeira tentativa nossa, tentativa número 1. Tem um carro e um ônibus andando, e quando o carro anda 20 metros, beleza? O ônibus anda 30 metros. Ok, beleza, tentativa número 1. É uma forma de transmitir informação. Mas bom, você concorda que isso talvez não seria muito 100% eficiente. Com essa informação, talvez a pessoa construiria uma outra figura que não essa. Porque, por exemplo, ela poderia falar que o carro andou 20 metros em 1 hora e o ônibus andou 30 metros nessa mesma 1 hora. Tá? Então, o tempo vai ser relevante para a gente. Ok. Então, vamos a uma segunda tentativa de tentar capturar toda a informação que está aqui dentro e transmitir para alguém. Agora, a gente vai transmitir em língua, de novo, falada, beleza? Em linguagem de comunicação oral. Você fala, pô, beleza, vamos pensar. Eu poderia dizer o seguinte, pô, sei lá, se eu quisesse economizar palavras, né? Talvez eu poderia falar o seguinte, cara, eu tenho um carro e um ônibus que estão andando, ok? E eu percebo que a razão entre o tanto que cada um anda é de 3:2. Pode ser? Pô, 3:2 é interessante, então já deu uma relação matemática, né? Então se esse cara anda 2, esse aqui anda 3, esse aqui anda 20, esse aqui anda 30, então talvez eu estou transmitindo uma informação de um jeito até mais completo, né? Pode ser um jeito também, né? Uma razão de 3:2. Ok. É uma forma. Ou talvez a forma mais eficiente de todas, porque, de novo, nessa forma talvez a gente não conseguiria construir exatamente essa figura. Mas seria possível. Talvez a forma mais completa seria dizer, irmão, o negócio é o seguinte, tem um carro, tem um ônibus, beleza? A cada 1 segundo que se passa, o carro anda 20 metros, e a cada 1 segundo que se passa, o ônibus anda 30 metros. Perfeito. Eu descrevi ipsis literis aqui, né, cara, o que tá rolando aqui nessa figura. Então eu consegui capturar toda a informação dessa figura com essa frase. Vou repetir ela para você. É um jeito de transmitir, beleza? Então, ó, tem um carro e um ônibus se movendo a cada 20 metros, a cada 1 segundo, né, o carro se move 20 metros, beleza? O ônibus se move na mesma direção e sentido e a cada 1 segundo ele se move 30 metros. Pronto. É uma forma de transmitir toda essa informação. Você fala, pô, bicho, ficou longo essa frase, né? Não ficou muito didático, não ficou, mas tem a informação. Você concorda? Mas por que tá sendo chato esse trabalho? Por que eu tive que fazer uma frase muito longa, muito descritiva? Porque falta linguagem, falta vocabulário para eu comparar. Né? Se eu não tenho conceito de velocidade, eu não consigo nem te dizer quem anda mais depressa. Você poderia falar, o ônibus anda mais depressa. Por que ele anda mais depressa? Olha como é que você teria que falar isso. Ele anda mais depressa porque eu percebo que em 1 segundo, enquanto o carro anda 20 metros, o ônibus anda 30 metros e 30 é maior do que 20. Então, enfim, você consegue descrever por que ele anda mais depressa. Mas dá trabalho, as frases ficam longas, você tem que explicar demais a coisa. Por quê? Porque falta vocabulário. É isso. É o mesmo trabalho de você pedir para alguém te entregar a chave num universo em que não existe uma palavra para esse objeto.
sacou? A gente está encontrando aqui a mesma limitação. Então a gente vai fazer o quê? Inventa um conceito. Cria um conceito que é justamente para medir a rapidez com que o corpo se move. E o nome desse conceito a gente chama de velocidade. Aqui eu vou começar definindo da forma mais intuitiva possível, daqui a pouco a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nesse conceito. Então, cara, eu crio um conceito, beleza? Esse conceito, eu batizo ele de velocidade. Então, aquela história, irmão. Você sobe num banco, você estufa o peito e você, beleza? Com a mão direita aqui apontada para os céus, você brada, doravante, a razão entre a distância percorrida por um corpo e o intervalo de tempo no qual tal distância é percorrida será batizado de velocidade. De novo, todo mundo chora, todo mundo se emociona, porque acabou de acontecer um fenômeno quase que sagrado, que é o batismo de uma grandeza física, né? Você dá nome para alguém, é igual quando o menino nasce, né? O menino nasce, tá aqui, esse menino agora chama José. É isso, tá batizando alguém, né, cara? É isso que a gente tá fazendo. Então, normalmente, existem algumas formas, tá, de você falar isso. Como é a primeira vez que a gente está batizando, é comum você escrever dessa forma. Você escreve um igual e um def. O que significa esse def? Eu estou definindo, eu estou batizando, eu estou criando essa grandeza. E eu estou dizendo que essa grandeza é a distância pelo tempo. Como eu disse de novo, esse é um conceito mais intuitivo possível de velocidade. Depois a gente vai melhorar e aprofundar ele. Mas eu quero só que você entenda que isso aqui é o primeiro tipo de fórmula de física que pode aparecer para você. Esse tipo de fórmula de física, então, as definições são grandezas criadas, inventadas por nós, mas elas são inventadas pelo simples fato de que há uma razão útil em inventá-las. Do mesmo jeito que há uma razão em você pegar um objeto ali e chamar ele de chave, chamar ele de giz, você começa a poder ter mais capilaridade na sua comunicação, correto? Então, você cria grandeza porque faz sentido criar. Então, por exemplo, olha como que à luz dessa ótica aqui, ficaria muito fácil transmitir essa informação. Você fala, irmão, tem um carro e um ônibus se movendo na mesma direção e sentido. E o carro se move a uma velocidade de 20 metros por segundo, enquanto o ônibus 30 metros por segundo. Se eu informo agora duas quantidades numéricas, que são essas velocidades, eu consigo capturar o essencial da relação de movimento entre os caras, que é o tanto que eles vão a distância à medida que o tempo passa. Então, se eu te falar que o carro está com uma velocidade de 20 metros por segundo, o ônibus de 30 metros por segundo, rapidamente você consegue capturar qualquer essência a respeito do movimento deles. Então, enfim, o importante aqui é você perceber o quê, cara? Que isso é uma grandeza fabricada, inventada. Alguém pode dizer aonde que está a velocidade na natureza? Como é que eu, por exemplo, posso demonstrar essa fórmula? Ou existe algum experimento que eu possa fazer para eu entender essa fórmula? Não, cara. Isso aqui foi criado, isso aqui foi inventado, foi fabricado. Para quê? Para poder comunicar de forma mais precisa a respeito de corpos em movimento. Num universo em que esse conceito não existe, comparar a rapidez de movimento fica um negócio laborioso. Tem que gastar a palavra demais. Você corre o risco até de acabar falando muito e nem transmitindo toda a informação necessária. Entende? Então, enfim, com esse conceito aqui agora, eu consigo transmitir de forma mais precisa informações a respeito de corpos em movimento. É isso. E como a gente vai usar a cinemática, eu não entrei em detalhe aqui ainda, porque essa prosa inteira aqui de 3 tipos de formas vale para qualquer contexto de física, tá? Mas a cinemática vai ser o estudo do movimento. Daqui a pouco eu introduzo melhor esse negócio aí para vocês. Perfeito? Então, o grande lance aqui é o seguinte, bicho. Entenda que existe um primeiro tipo de fórmula de física, que são grandezas inventadas, são grandezas fabricadas. Você fala, pô, então a gente pode inventar a grandeza? Pode, cara, você pode criar. Um cara criou uma escala de temperatura que chama Celsius, outro cara criou uma escala de temperatura que se chama Fahrenheit, um cara criou um conceito que se chama velocidade. Só que você cria as coisas quando faz sentido criar. Então, por exemplo, faz sentido eu pegar e dar um nome para esse objeto que eu uso no meu dia a dia. Seja ele chave, ou seja qualquer nome que for, faz sentido dar um nome para essa coisa, né, para poder me referir a ela. Do mesmo jeito que aqui, quando eu vou estudar corpos em movimento, pô, faz bastante sentido eu definir uma grandeza como essa, que mede o tanto que um corpo está se movendo, está percorrendo distância à medida que o tempo passa. Eu consigo ter uma grandeza física que me permite comparar esses movimentos. Sacou? Você poderia dizer, eu poderia inventar então uma grandeza física agora. Sim, você pega seu nome aí, você se chama Joaquim, você fala, cara, eu vou inventar então uma grandeza física que se chama Joaquim, que eu represento por J. Ok? E essa grandeza física Joaquim, ela vai medir, sei lá, o número de portas que tem na minha casa, dividido pelo número de janelas que tem lá em casa, tudo isso elevado ao quadrado. Legal, você chama isso aqui de Joaquim, a joaquinidade da sua casa. Você pode inventar essa grandeza. Pega lá quantas portas tem na sua casa, divide pelo número de janelas, leva ao quadrado, e essa grandeza mede a joaquinidade da sua casa. Pô, legal, inventei um conceito muito bom. É isso que a gente fez na velocidade, é basicamente isso. Mas por que o que a gente fez é mais eficiente que isso? Porque isso aqui, eu posso perguntar, vai servir pra quê, irmão?
que quer dizer o número de portas de uma casa dividido pelo número de janelas, né? Essa propriedade da joaquinidade de uma casa? Isso tem relevância? Então, não, então vai cair em desuso. Ninguém vai usar. Isso aqui não serve para estender e ampliar a nossa capacidade de comunicar. Não amplia o nosso vocabulário, sacou? Então isso aqui acaba sendo inútil. Mas é algo parecido com isso que a gente fez. A grande diferença é que a grandeza física que a gente criou, ela vai ter muita relevância. Não só para poder expressar de forma mais sucinta a comunicação a respeito de corpos em movimento. Então eu tenho um carro a 20 metros por segundo, um ônibus a 30 metros por segundo, pum, eu transmito e capturo a essência do que está desenhado ali. Então você concorda comigo que é muito mais fácil fazer isso do que desenhar esse negócio todo. Eu fiquei aqui uns 10 minutos aqui antes de começar a nossa aula desenhando essa porcaria, mas agora eu já te mostrei um jeito muito mais sucinto de capturar essa mesma informação. Você entendeu que a gente começa a ganhar então praticidade na comunicação? Beleza? Uma forma mais eficiente de transmitir a comunicação? É para isso que serve esse tipo de forma, definição. Então guarda aí, tá? Sempre que você começar a estudar uma matéria nova de física, eu vou começar a estudar circuito elétrico. Você vai precisar definir o que é uma corrente elétrica. O que é um fluxo ordenado de carga passando por um fio? Como que eu mensuro isso? Aí a corrente elétrica vai ser uma definição. Sacou? Você vai começar a estudar trabalho e energia. O que é o trabalho? O que é energia? Você vai precisar criar esses conceitos e defini-los. Então, para você definir uma grandeza, você precisa entender o quê? Qual é o contexto? E por que eu estou criando essa grandeza? Porque senão fica abstrato demais. Para vários de vocês, as formas de físicas todas, elas são tipo a joaquinidade de uma casa. Coisas inventadas, sem sentido e sem nexo nenhum. Mas, na verdade, se você entender um pouquinho da história do contexto, você vai sacar por que faz sentido inventar uma grandeza, dar um nome para ela e batizá-la dessa forma. Porque pro estudo que você vai fazer, que é sobre movimento, faz muito sentido você dar nome para essa coisa desse jeito, e isso aqui consegue capturar informações a respeito de movimento de uma forma mais sucinta. Então, enfim, eu sempre vou tentar trazer esses contextos para você, eu sempre faço isso em lições de física, etc e tal, para você sacar por que a gente está criando uma grandeza. Sacou? Enfim, beleza. Primeiro tipo de forma de física é essa. São as definições, um exemplo é velocidade, e esse vai ser até importante, eu comecei com ele, justamente porque o nosso objetivo é estudar o movimento, é estudar a cinemática, ok? Beleza. Deixa por enquanto a cinemática em stand-by. A segunda fórmula de física que você pode esbarrar por aí são as formas experimentais. O que é uma forma experimental? Ela não é criada, ela não é inventada, não é um conceito que foi inventado para poder ampliar o vocabulário e permitir uma comunicação mais eficiente. Ela é uma forma que é obtida a partir de um experimento, como o próprio nome diz. Então, sei lá, vou te dar um exemplo aqui. Quando você for estudar, tem vários, mas vai. Você começa a estudar cargas elétricas, beleza? Força elétrica, por exemplo, lei de Coulomb. Então você já deve ter estudado, mas talvez não, beleza? A gente vai estudar isso aqui em detalhe lá na frente C e tal, no lições de física. Se eu pego duas cargas, ok? Elétricas, elas, afastadas de uma certa distância R, elas vão se atrair ou se repelir, beleza? No caso, cargas de mesmo sinal vão se repelir através de uma certa força, beleza? E eu posso fazer vários experimentos. Eu posso pegar essas cargas aqui, aumentar a distância delas, diminuir a distância delas, para quê? Porque aí eu meço a força de repulsão ou de atração e vejo como essa força varia com a distância, sacou? Então eu posso fazer experimentos e entendendo, essa força fica maior ou menor se eu mexo na distância. Então eu estou fazendo experimentos para entender como, por exemplo, a distância influencia na força, beleza? Essas cargas elétricas, vou dizer que elas têm aqui valores Q1 e Q2. Q1 e Q2 é o que mede a quantidade de carga elétrica. Não vou entrar em muito detalhe, quando a gente for estudar elétrica a gente vai entender esse negócio aí. Então eu posso também aumentar o valor dessa carga elétrica ou diminuir, para eu ver se essa força aumenta ou diminui, esse tipo de coisa, sacou? Então enfim, você entendeu? Eu posso fazer uma série de experimentos, depois a gente vai estudar em detalhes esses experimentos aqui, quem foi que fez, etc e tal, e aí eu consigo obter um monte de valor. Imagina que eu crio uma tabela. Cara, primeiro eu pego as mesmas cargas e eu afasto elas de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, meço a força, se aumenta, se diminui, troco a carga elétrica, aumento, diminuo, vejo como é que o valor das cargas influencia e monto uma tabela. E a partir dessa tabela eu tento enxergar um padrão. Qual que é o padrão? Se eu aumento a distância, o que acontece com a força? Diminui, aumenta, etc e tal. E aí eu pego uma fórmula matemática que captura essa informação. No caso, a fórmula matemática que captura essa informação aqui, ó, é a chamada lei de Coulomb. K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, sobre o quadrado da distância. Então isso aqui, cara, é uma forma experimental. Eu não inventei esse conceito aqui da minha cabeça, não, cara. Isso aqui é uma informação que eu obtive a partir da natureza. Eu fiz experimentos e os experimentos me disseram que a força é desse tipo. Então essa fórmula matemática, ela sintetiza o que o experimento fez.
e uma porrada de experimento na real, entendeu? Então eu faço vários experimentos para várias distâncias diferentes e eu consigo enxergar o padrão. Cara, quando eu aumento a distância, a força diminui. Se eu aumento a distância, a força diminui. Ah, e ela diminui na mesma proporção? Não. Ela varia com o quadrado da distância, porque eu percebi que quando eu dobrei a distância, a força foi 4 vezes maior. Então eu tenho que ter um quadrado aqui, 2 ao quadrado, 4, a força diminui por 4. Então eu vou construindo uma equação matemática que sintetize as informações do experimento. Sacou? Eu vou mudando as cargas elétricas e vejo o que acontece com a força e tal, etc e tal. Depois que eu faço uma porrada de experimento, eu consigo chegar nessa equação matemática que traduz como a natureza se comporta, traduz de um jeito matemático. Você percebe que eu também poderia te transmitir essa mesma informação de um outro jeito, de um jeito muito mais complicado. Eu poderia te contar o resultado do experimento. Eu poderia chegar e te falar, velho, eu fiz um experimento aqui e eu percebia que quando eu dobrava a distância entre as cargas, a força ficava 4 vezes menor. Então a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí eu percebi também que se eu dobrava uma carga, a força dobrava. Se eu dobrava a outra, aí a força quadruplicava. Ou seja, a força é diretamente proporcional às cargas, ao produto das cargas. Mas enfim, existe um jeito matemático, muito mais sintético, de poder armazenar e capturar essa informação. Então esse é o nosso segundo tipo de fórmulas. Estou gastando um tempo aqui, cara, porque a física inteira ela está condensada nesses 3 tipos de fórmula. Toda a matemática na física, pelo menos, sacou? Então são as formas experimentais. Eu faço experimentos, eu observo algumas coisas, alguns resultados desses experimentos e eu monto uma equação matemática que traduz e sintetiza esses resultados. Sacou? É isso. Esse é o nosso segundo tipo de forma, é uma forma que é experimental. Não é uma grandeza que é inventada. Ao mesmo tempo, eu não posso demonstrar isso. Cara, prove para mim que essa fórmula funciona. Faça uma demonstração matemática. Não tem como. Você tem que fazer um experimento. Cara, faz lá o experimento e você vai ver que a natureza funciona dessa forma. Como diria o Galileu, o universo foi escrito em linguagem matemática. E você precisa compreender os seus caracteres para você entender a linguagem de Deus. É isso. Então, isso aqui não foi um conceito inventado por nós. Ao mesmo tempo, isso não pode ser explicado logicamente. Me explique aí, logicamente, por que a força é proporcional à carga elétrica. Não precisa ter explicação. Irmão, a explicação é, eu fui lá, fiz o experimento e quando eu dobrava uma carga elétrica, a força dobrava. Se eu triplicava a outra, a força triplicava. Eu fiz o experimento e eu vi a natureza funcionar dessa forma. Por quê? Aqui a gente está só descrevendo como a natureza funciona. Sacou? A gente não está querendo explicar por que ela funciona assim. Meu irmão, fiz o experimento e eu percebi que a natureza funciona assim. Me explique o motivo. Não, a natureza funciona assim. Ela não te deve explicação não, sacou? É isso. Esse é o segundo tipo de formas experimentais. Beleza? E agora a gente tem o terceiro tipo de fórmulas. E de novo, cara, 100%, todas as fórmulas de física que você for estudar, elas vão se categorizar em algum desses tipos. E você entende que tipo de fórmula é esse, você consegue sacar. Então como é que eu compreendo essa equação? Cara, qual é o experimento que originou? Quem fez? Por que fez? E aí você entende que isso aqui está só capturando o resultado de um experimento. Isso aqui alguém inventou esse conceito. Por que alguém cria? Por que alguém dá nome para alguma coisa? Por algum motivo. Algum motivo tem. Você vai começar a estudar um campo novo do conhecimento, você precisa expandir o seu vocabulário para você conseguir descrever a respeito daqueles fenômenos. Beleza? Esses são os 2 tipos de formas iniciais. O terceiro tipo de forma, cara, é uma forma demonstrável. Ela é uma fórmula que ela é uma consequência lógica dos princípios daquela teoria. Você pode demonstrar ela matematicamente. Lá em lições de física, normalmente quase sempre no final do estudo, tá lá umas aulas ali onde eu demonstro, eu explico as equações. Você vê que eu não faço isso para todas. Lá não tem uma aula de demonstração dessa equação, nem dessa, porque elas não são do tipo demonstráveis. Aqui são criações, definições, criações de grandezas físicas para ampliação do vocabulário. Aqui são sínteses de como a natureza funciona em linguagem matemática. Então você também não pode demonstrar. As que podem ser demonstráveis são essas. Essas aqui a gente demonstra. Como assim elas são demonstráveis? Então eu vou trazer um exemplo aqui, nós vamos voltar um pouquinho na história. Século 3 a.C., Aristóteles, um cara muito importante para a lógica, isso aqui é o que a gente chama de lógica aristotélica, né? A gente chama de silogismo, esse tipo de raciocínio. É um raciocínio dedutivo, né? Que funciona assim, você tem algumas premissas e a partir dessas premissas você tira uma conclusão lógica, que é irrefutável. O terceiro tipo de fórmula é exatamente esse, é demonstrável. Você tem um princípio, outro princípio, e esses princípios normalmente eles têm informação matemática por trás deles, e aí você tira uma conclusão lógica matemática, sacou? Então um exemplo simplesão, você já viu esse silogismo com certeza lá. Cara, parte de uma premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é homem. Qual é a conclusão? Logo, eu concluo, com certeza, sem nenhuma possibilidade de estar errado, segundo a lógica, que o Sócrates é
mortal. Poderia até ser que ele não fosse mortal, mas o erro não estaria na lógica. A lógica ela é irrefutável. Pode ser que o erro estava na premissa. Ah, vai que o Sócrates nem é homem. Não sei, pode ser que... Sacou quem que é esse bicho que se chama Sócrates? Às vezes ele não é homem. Às vezes isso aqui tá errado, né? Ou então, vai que nem todo homem é mortal. Pô, quem disse que isso aqui tá certo? Mas é isso. O fato é, se eu assumo que isso é verdadeiro, com certeza o terceiro ponto é verdadeiro. Sacou? E é uma lógica matemática. Só pra você entender, né? Isso aqui você pode enxergar sobre a lógica dos conjuntos. Então é como se você tivesse... Vamos lá, todo homem é mortal. Você tem um conjunto, beleza? De todos os mortais, né? Tem um monte de coisa aqui. Seu cachorro tá aqui, sua avó tá aqui, beleza? Quem mais tá aqui? Pô, uma galinha tá aqui, beleza? Os homens estão aqui. É o que tá dizendo, pelo menos, na primeira premissa. Todo homem é mortal. Então, o grupo de homens está contido no grupo de mortais, né? Ou seja, o conjunto dos homens é um subconjunto dos seres mortais. Fora desse conjunto tem outras coisas. Como eu disse, sua avó, seu cachorro, sua galinha, né? Enfim, tem vários outros seres mortais que não são os homens, mas a primeira premissa está falando isso. Todo homem é mortal. Ou seja, o conjunto dos homens é um subconjunto do grupo dos mortais. Beleza. A premissa 2 está dizendo que o Sócrates é um homem. Se o Sócrates é um homem, o Sócrates é um elemento que está neste conjunto dos homens. Logo, minha conclusão lógica é, peraí, se o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais e o Sócrates está dentro do conjunto dos homens, logo, o Sócrates está dentro do conjunto dos mortais. Ah, tá, essa é a minha conclusão. Sócrates é mortal. Você percebe? É uma estrutura matemática de raciocínio. É uma estrutura lógica. Estou te apresentando sobre a linguagem dos conjuntos. Poderia te apresentar sobre uma linguagem de conectivos lógicos e tal, mas eu quero só que você entenda mais ou menos qual é a ideia aqui, né? A ideia é que eu estou partindo de premissas e tirando uma conclusão lógica, irrefutável. Como eu disse, não tem como isso aqui estar errado segundo as leis da lógica. A única chance disso aqui estar errado é se eu errei em alguma das premissas. Pô, pode ser que o conjunto dos homens não é um subconjunto dos mortais, né? Tem homens que não são mortais, não sei o quê. Aí seria um erro mais de estabelecimento de premissa. Mas, assumindo as premissas como verdadeiras, a conclusão ela é absolutamente verdadeira. Sacou? O terceiro tipo de fórmula de física é exatamente isso. Você pode demonstrar. O que significa demonstrar? Assumir certas premissas, fazer um certo desenvolvimento lógico. Esse desenvolvimento lógico, 99% das vezes, vai ser matemático e chegar numa conclusão. A fórmula é a conclusão. Sacou? Então eu vou te dar um exemplo. Caramba, que abstrato isso aí, hein, Guizói? Não é muito abstrato, não. Vamos lá, ó. Exemplo. Vou te dar alguns exemplos, na verdade, ó. Primeiro exemplo. Vou pegar uma forma, por exemplo, de refração. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Isso aqui te fala como é que a luz refrata, né? θ1 é o ângulo que ela está fazendo com a normal quando ela bate numa superfície que separa de outro meio. Aí a luz, por exemplo, vai do ar para a água, pum, aí ela desvia, né? θ2 é o ângulo de refração, o ângulo que ela faz com a normal. N é o índice de refração. Enfim, não vou explicar demais, que o objetivo aqui não é a gente entender essa forma. Mas essa forma, cara, ela pode ser demonstrada matematicamente, numa estrutura igual essa. Vou até te falar rapidinho aqui, só para te dar um norte, como é que você demonstraria. Premissa 1, de novo, não vai ficar nada claro como é que você... A partir dessas premissas chega aqui, tem todo um desenvolvimento matemático. Mas, só para te dar um norte aqui, se eu assumir como premissa, isso aqui para quem manja das físicas vai pirar aqui agora. Premissa 1. Premissa 1 seria, o índice de refração, é uma definição, na verdade, a premissa 1. O índice de refração mede a razão entre a rapidez com que a luz se move no vácuo e a rapidez com que a luz se move no meio. Premissa 1. Premissa 2. A luz sempre se move de modo a minimizar o tempo de percurso. Esse é o princípio de Fermat. Conclusão, a luz deve se mover de acordo com essa equação. Aí você fala, cara, não entendi não. No Sócrates eu até entendi. No Sócrates ficou fácil. Aqui ficou abstrato. Sim, mas é porque tem um monte de coisa no meio do caminho aí para você entender que isso aqui é a conclusão lógica. Eu quero só te mostrar que a estrutura é a mesma. Pode ser que não ficou claro, eu imagino que não, porque a gente não está estudando essa teoria aqui agora. Mas é isso, é exatamente isso. Quer ver uma outra equação? Que também ela é demonstrável? Essa aqui a gente vai até começar a estudar daqui a pouco, ó. Essa aqui, ó. Torricelli, V2 é igual a V02 mais 2AD, ou 2A delta S, delta X. Sacou? Isso aqui é chamada equação de Torricelli do movimento uniformemente variado. Isso aqui é velocidade final, velocidade inicial, aceleração, deslocamento e tal, não sei o quê. Essa equação, cara, ela não é uma equação experimental. Eu não fiz um experimento para eu ver que ela funcionava, não. Eu também não defini, não inventei ela da minha cabeça, não. A velocidade eu inventei. É um conceito que a gente criou. Ela até entra aqui. Mas essa equação não foi inventada. Ela é o quê? Ela é uma consequência lógica de alguns princípios que eu assumo. Sacou?
Então, enfim, poderia te dar outros exemplos aqui, tem várias formas aqui, sei lá, o período de um pêndulo simples entraria aqui, né? O período de um pêndulo simples é 2π, raiz de L sobre G. L é o comprimento do pêndulo, G é a gravidade. Também é uma forma demonstrável, tem premissa 1, premissa 2, conclusão. É um silogismo, é uma lógica aristotélica, sacou? Então, cara, isso aqui que eu acabei de te mostrar captura todas as fórmulas de física. Qualquer fórmula de física que você for estudar, ela vai ser algum desses três tipos. Ou, e aí de novo, vou recapitular aqui, quase sempre quando a gente estiver iniciando um estudo de física, beleza? A gente vai começar fazendo definições. A gente vai introduzindo um campo novo de estudo. Eu vou estudar refração. O que é refração? Então eu vou criar um conceito, índice de refração. Índice de refração, N, é uma definição. É um conceito inventado. Por que você está inventando um conceito? Cara, a gente vai começar a estudar uma coisa nova. A gente precisa estabelecer conceitos, que vai ser a linguagem que a gente vai usar para estudar aquele novo tema, aquele novo assunto. É isso. Então anota aí, cara, é muito comum no início de todo assunto de física, vou começar a estudar refração, vou começar a estudar ótica, vou começar a estudar termodinâmica, vou começar a estudar... Sempre você vai começar com uma definição. Uma, duas, três, né? O que são definições? Então, é a linguagem que você estabelece para você poder estudar aquela teoria, sacou? São conceitos que você cria, mas você cria com uma razão. É razoável criar aquele conceito. Você cria porque você vê que você precisa de uma linguagem um pouquinho mais refinada, de ampliar e estabelecer melhor o seu vocabulário para você estudar aquele novo tipo de assunto, sacou? Formas inventadas. Segundo, experimentais. Faça experimentos e perceba que a natureza se comporta daquela forma e traduza o comportamento da natureza numa linguagem matemática. Isso aqui não é inventado, beleza? Ao mesmo tempo, isso aqui não pode ser demonstrado usando leis da lógica. Isso aqui, meu irmão, está sintetizando como a natureza se comporta num certo contexto. No caso aqui, como cargas elétricas interagem entre si eletricamente. E a equação matemática traduz como a natureza se comporta nesse contexto aqui, sacou? E o terceiro tipo, então, são as equações demonstráveis. São conclusões lógicas. Essas todas aqui você pode explicar e demonstrar matematicamente. Lá no Lições de Física sempre tem, de todas essas, a demonstração matemática delas, lá no final, sacou?